Sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui do curso de Bioquímica no canal Biolodúvidas. Eu sou o Patrick Gomes e dando aí continuidade a essa saga, série, curso de Bioquímica, hoje eu vou falar para vocês sobre o processo completo de respiração celular. Como você pode perceber, a aula está bem longa. Longa porque eu vou enfatizar justamente a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. A gente vai enfatizar nome de enzima, o que acontece na reação. A gente também vai fazer contextualização com a gliconeogênese, reações que também podem ser reversíveis, irreversíveis. A aula está muito completa e muito boa mesmo. Então peço encarecidamente que deixe logo aí o seu like, porque o like faz com que o canal cresça cada vez mais. E também peço para você que vem aí me acompanhando nesse curso, que divulgue meu canal aí para seus amigos universitários, um curso de graça aqui na internet. Eu tento me doar ao máximo para poder fazer esse curso de um jeito bem bacana para vocês. Então, por favor, compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos, beleza? Pois bem, pessoal, olha só, lembre que o slide que eu uso, que eu venho usando nesse curso, você pode baixar no meu site, assim também como você pode baixar livros para ensino superior no meu site, www.bioloduvidas.com.br. Então vale muito a pena você entrar lá e você baixar. Aqui na descrição tem o link para você poder ir para meu site. Aqui também na descrição tem o cronograma do nosso curso e também tem o tempo que eu falei, os tempos que eu falei de cada coisa aqui nessa aula. Se você quer tirar só alguma dúvida, olha aqui embaixo os minutos que eu falei de tal assunto que você queira, você clica e já vai diretamente para essa informação. Beleza? O que é que você tem que saber inicialmente para poder entender o processo de respiração celular? É entender que a respiração celular é o processo de produção de ATP. ATP, que é a energia química que roda dentro de uma célula. Diferentes fontes de energia, como carboidrato, lipídio, proteínas, enfim, diferentes fontes podem proporcionar aí a produção de energia. Agora é interessante que quando falamos da respiração celular, enfatizamos justamente a molécula de glicose, porque é uma molécula muito utilizada pelas células para o fornecimento de hidrogênios que vão ser utilizados para a produção de ATP. É isso mesmo que você ouviu. O hidrogênio da molécula de glicose é ele que é fundamental para a produção do ATP, do adenosina trifosfato, uma molécula formada por uma base nitrogenada, a adenina, e 3 moléculas aí de fósforo, por isso que é adenosina trifosfato. E lembre também que para poder acontecer a formação de uma molécula de ATP, existe anteriormente uma molécula de ADP. Então, quando a ADP, que significa adenosina difosfato, outras moléculas energéticas também existem, como o UDP, como o GTP, o ATP também é a mais conhecida, tá bom? Então, que fique também claro acerca disso. 3 reações acontecem para poder proporcionar o processo de respiração celular: a glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Você vai perceber nessa aula que o que acontece no ciclo de Krebs e na cadeia, ou melhor, na glicólise e no ciclo de Krebs é a oxidação da molécula de glicose, que é a extração dos hidrogênios, consequentemente dos elétrons, para poder serem utilizados para a produção de ATP. Esse é o processo de respiração celular de um modo mais simplificado. Então você vai aprender agora as 10 reações da glicólise, as 9 reações do ciclo de Krebs e como acontece a fosforilação oxidativa. Tô doido aqui porque eu acabei de gravar a aula e gravo agora a introdução, porque eu já sei que você vai ficar com a cabeça doendo no final dessa aula. Beleza? Então vem comigo entender essa bagaça agora.
Beleza, então como eu havia falado na introdução da aula, o que você vai aprender aqui hoje é o que acontece na glicólise, o que acontece no ciclo de Krebs e o que acontece na cadeia respiratória. A finalidade da respiração celular é apenas uma, é a produção de ATP. E como também eu havia falado, iremos enfatizar nome de enzima e o que acontece na reação, que basicamente são essas as informações que são mais cobradas em provas universitárias ou em algumas seleções de mestrado ou de bolsa. Então a gente vai enfatizar muito a questão de reação e também vamos contextualizar. Estou repetindo isso para você ter em mente do que é que vai ser a aula hoje. E não se preocupe que essa imagem aqui você vai entender totalmente no final. No final da aula todinha eu vou voltar para essa imagem e você vai perceber que você de fato aprendeu esse assunto, ok? Então, inicialmente a gente vai conhecer aí a glicólise e as suas 10 reações. Então vamos lá. O que é que acontece na glicólise? Basicamente, a glicólise são as primeiras oxidações que acontecem com a molécula de glicose para possibilitar a formação de um piruvato ou ácido pirúvico, porque é essa molécula que pode se ligar a outra molécula e entrar dentro da mitocôndria para poder continuar o processo. Então, basicamente, a glicólise seria a transformação de moléculas de glicose em moléculas de piruvato. Como a aula aqui não é para ensino médio, a gente não vai fazer separaçãozinha não, tá tudo interligado, beleza? Então, o que é que acontece na primeira reação do processo de glicólise? Vamos lá. Na primeira reação, olha o que acontece. Ligação de fosfato na molécula de glicose. Outra coisa que vai acontecer é o seguinte. Quando esse fosfato ele se liga à molécula de glicose, a glicose ela vai se tornar uma molécula chamada de glicose 6-fosfato. Cara, é tão formidável essa molécula de glicose 6-fosfato que basicamente em qualquer metabolismo energético você vai encontrar essa molécula. A glicose 6-fosfato ela pode seguir a via que a gente vai citar aqui nessa aula, a via glicolítica, a via da respiração celular, mas dependendo do comportamento metabólico, essa glicose 6-fosfato, ela poderia retornar a ser uma molécula de glicose. Então não é uma obrigatoriedade essa molécula seguir o processo. Diversos acontecimentos podem ocorrer com ela. Nesse momento, eu quero que você saiba que essa glicose 6-fosfato, ela vai seguir a via da respiração celular. Ô Patrick, eu não estou entendendo por que você está enfatizando isso. Porque as aulas que eu já gravei anteriores, como a gliconeogênese, a glicogenólise e a glicogênese, em todos os processos foi citada essa molécula glicose 6-fosfato e em diferentes acontecimentos. Então, é importante que você saiba disso. Ok? Então, é importante que aconteça essa ligação de fósforo na molécula de glicose para poder impossibilitar que a molécula de glicose saia para fora da célula. Então, olha que interessante. É adicionado um fosfato à molécula de glicose para impossibilitar a sua saída do interior da célula. Beleza? Uma outra coisa importante é que toda enzima que termina com quinase ou sinase, ela é uma enzima que transfere fosfato. Desse modo, essa reação aqui de glicose a glicose 6-fosfato, ela é catalisada pela enzima hexocinase ou exocinase, beleza? Então, o que aconteceu aqui foi um gasto de ATP. Então, um ATP acabou de ser gasto para poder possibilitar a formação de glicose 6-fosfato. Então, glicose se tornou glicose 6-fosfato. Com essa ligação, a molécula fica presa na célula, como eu acabei de falar para vocês agora há pouco. Beleza? A segunda reação, a gente vai perceber o seguinte.
O que muda é o formato da molécula. A molécula não vai ser quebrada, nem oxidada e muito menos descarboxilizada. O que vai acontecer com a molécula é apenas uma mudança em sua conformação. Então, por exemplo, Então, como é que acontece? A glicose 6-fosfato, ela vai mudar a sua conformação, a posição do fósforo vai mudar, e essa posição do fósforo ela é mudada graças à enzima chamada de fosfoglicose isomerase, onde a glicose 6-fosfato vai se tornar frutose 6-fosfato. Então, de glicose passa para frutose. Ô Patricão, me diga uma coisa, existem reações intermediárias? Existem. Essa mudança de glicose 6-fosfato para frutose 6-fosfato, ela não é feita diretamente não. Existem algumas reações intermediárias que possibilitam essa mudança. Isso daí, pessoal, é para contribuir para aumentar ainda mais a simetria da molécula. Porque lembre, a molécula ela vai ser partida ao meio. Não, lembre não, né, que eu estou explicando agora. Saiba que a molécula vai ser partida ao meio. Então, as reações, elas preparam a molécula para poder acontecer essa partição. Beleza? Quanto mais simétrica, mais fica fácil de ser quebrada. Então, essa informaçãozinha ela acaba sendo relevante para você entender que as reações que estão acontecendo é para possibilitar justamente esse lance aí de deixar a molécula mais simétrica, ok? Beleza, na terceira reação, o que você vai perceber é o seguinte, a molécula fica ainda mais simétrica. E, cara, é na terceira reação que termina esse lance de simetria, deixar a molécula ainda mais fácil de ser quebrada. Porque a partir da quarta reação, de fato, vai acontecer as quebras. Então, essa reação ela vai ser catalisada pela enzima fosfofrutoquinase, outra enzima muito conhecida de outros processos metabólicos, beleza? Então, frutose 6-fosfato acaba sendo aí convertida em frutose 1,6-bifosfato. Note que outra molécula de ATP acaba sendo gastada, ou seja, o fosfato acaba entrando aí na molécula de frutose 6-fosfato, indo no caso, para a posição 1, e fica a posição 1 do carbono, no caso, e se tornando a molécula frutose 1,6-bifosfato. Ah, Patricão, quer dizer então que essas reações aí, fosfofrutoquinase, essa enzima aí, ela também está dentro de outras coisas? Está. Quem já estudou o processo de gliconeogênese, percebeu aí lá nas reações reversíveis que a fosfofrutoquinase vai estar bastante presente. Patrick, por que você faz essas contextualizações? Para você saber que tudo acontece ao mesmo tempo. Aqui no caso, frutose 6-fosfato se tornou frutose 1,6-bifosfato. Pronto, a molécula está pronta para poder ser quebrada. Beleza? Ah, então acaba aqui a glicólise? Não, a glicólise são 10 reações. Vamos para frente. Pronto, está pronta para ser quebrada, tá vendo aí? Ó? Eu coloco aqui o slide de acordo com o que eu estou falando, velho. De tão decorado que o negócio já está. A quarta reação, ela é diretamente ligada com a quinta reação. Não é à toa que tem livro que traz só 9 reações da glicólise. Eu coloquei aqui 10 porque eu estou seguindo aí o livro de Junqueira e Carneiro. Beleza? Então, olha o que acontece. A frutose 1,6-bifosfato, ela é quebrada na metade. Ela literalmente ela é quebrada na metade. Então, aqui eu tenho a frutose 1,6-bifosfato. Quem vai possibilitar essa quebra, vai catalisar essa reação, é a enzima aldolase. E olha bem isso daqui. Com a quebra dessa molécula, vai se formar o dihidroxiacetona e o gliceraldeído 3-fosfato. Uau, Patrick! Olha só, esse dihidroxiacetona, lá no processo de conversão de triglicerídeo em molécula de glicose, no processo de gliconeogênese,
Eu estou fazendo esse contexto para você poder entender tudo aqui de uma maneira mais simplificada. Para você ter ideia, esse dihidroxiacetona, ele é um composto ele é uma molécula intermediária do processo de gliconeogênese, tomando como precursor a molécula de triglicerídeo. Interessante, né? Então, o dihidroxiacetona, ele não é o gliceraldeído 3-fosfato. Ele precisa sofrer uma outra reação para poder se tornar o gliceraldeído 3-fosfato. Isso porque quem segue o processo não é o dihidroxiacetona, e sim o gliceraldeído 3-fosfato. Então, como quinta reação, nós dizemos que acontece a conversão do dihidroxiacetona em gliceraldeído 3-fosfato. Quem vai catalisar essa reação é a enzima triose-fosfato isomerase. Meu querido, lembre que tudo isso está acontecendo no citoplasma, no citosol. Eu citei aqui essa contextualização do dihidroxiacetona porque provavelmente, se você assistiu às aulas dos processos que eu já citei, como gliconeogênese, glicogenólise e glicogênese, talvez você tenha ouvido falar nesse nome de hidroxiacetona e você ficou meio confuso. Por isso que eu faço essa contextualização. Não é para deixar o assunto complicado, não. É para você lembrar aonde foi que você ouviu esse nome. Beleza? Então, o dihidroxiacetona é convertido em gliceraldeído 3-fosfato. Então, o que é que nós temos aqui no final da quinta reação? Uma molécula de glicose, ela foi quebrada em 2-gliceraldeído 3-fosfato. O que vai acontecer a partir de agora, meu querido, é de formas diferentes, iguais, mas seguindo a mesma via, mas com 2-gliceraldeído 3-fosfato. Eu vou citar o que acontece com um, mas logicamente vai ser o que vai estar acontecendo com o outro. O aluno ele se perde aqui nesse ponto, porque depois, quando eu vou colocar os valores, eu coloco o valor dobrado e ele não entende. Eu coloco os valores dobrados porque, lembre, são 2-gliceraldeído 3-fosfato. Eu vou falar aqui seguindo a via de um, mas a via do outro é igual, tá bom? Por isso que no final vai ser formado duas moléculas de ácido pirúvico, porque afinal foram 2-gliceraldeído 3-fosfato. Tá ficando fácil de entender agora, não é isso? Beleza? Então, frutose e 1,6-bifosfato se convertem em duas moléculas de gliceraldeído 3-fosfato. Os nomes são bastante complicados, mas com o tempo a gente vai pegando as manhas de aprender esses nomes. Ok? Sexta reação, o que é que nós temos? Nós vamos ter outra conversão. Vai haver aí a entrada de uma outra molécula de fósforo, só que não vai ser um fósforo orgânico, vai ser inorgânico, vai ser um fosfato livre, ao qual esse fosfato livre ele vai entrar dentro da composição da molécula de gliceraldeído 3-fosfato. Olha só aqui, ó, o PI aqui entrando, e vai acontecer também a oxidação do gliceraldeído, onde ele vai perder uma molécula de H+, e o NAD vai ser reduzido a NADH+. Então, nós temos aqui a formação da molécula 1,3-bifosfoglicerato. Olha só, esse fósforo que está entrando, ele vai ficar no carbono 1. Então, fica 1,3-bifosfoglicerato. E essa reação ela é catalisada pela enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. Porra, Patrick, que nomes complicados. Velho, a gente tá no ensino superior, tudo aqui é complicado. Então, pode acontecer de perguntar para tu numa prova aí, qual é a ação da enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase? Converter, ou melhor, catalisar gliceraldeído 3-fosfato em... catalisar, né? No caso, catalisar e converter gliceraldeído 3-fosfato em 1,3-bifosfoglicerato. Eu travei um pouco por causa que eu já fiz uma prova de seleção de mestrado ao qual caiu justamente essa reação. Então percebam que o que cobra muitas vezes na faculdade e nos cursos superior é nome dessas reações, é o nome das enzimas e o que acontece. Portanto, nós dizemos que ocorreu uma transferência de hidrogênio e formação de NAD. Lembre,
Todos esses NADs vão ser importantes para o que vai acontecer lá na frente. E note que até agora só houve gasto de ATP, não houve ainda saldo de ATP não, ok? Na sétima reação, nós vamos perceber o seguinte, que o composto 1,3-bifosfoglicerato, ele vai acabar perdendo um fósforo e esse fósforo vai acabar se ligando a uma molécula de ADP, formando uma molécula de ATP. Uau, Patrick! Se ele perdeu, ele vai se tornar o composto 3-fosfoglicerato. E quem vai catalisar essa reação é a enzima fosfoglicerato quinase. Oxe, Patrick, peraí. Ele já não tinha... Olha só, vamos voltar aqui. Ele já não tinha 3-fosfato? Ele já não tinha um fosfato que estava ligado ao carbono 3, que chamava-se de gliceraldeído 3-fosfato? Aí aqui agora ele perdeu e ficou o 3-fosfoglicerato. Por que que o nome não permaneceu o mesmo, se afinal ele só perdeu ele tinha um fósforo, ganhou um fósforo e agora perdeu de novo? Por causa que a configuração da molécula muda, e se a configuração da molécula muda, logo o nome do composto vai ser mudado. Então, o nome do composto é 3-fosfoglicerato, e não o composto gliceraldeído 3-fosfato, ok? Então, quem vai catalisar essa reação é a enzima fosfoglicerato quinase. Como nós sabemos que tudo isso aqui está acontecendo em dobro, então outro ATP foi formado também nesse momento com a outra molécula que estava seguindo essa via. Beleza? Então, primeiro ATP formado na glicólise, ok? Na oitava reação, o que é que a gente vai perceber que acontece? A transferência de um fosfato. Quem vai catalisar essa reação é a enzima fosfoglicerato mutase, aonde esse 3-fosfoglicerato ele vai mudar mais uma vez a sua conformação. O fósforo vai sair da posição 3, da posição do carbono 3 para o carbono 2, se tornando o composto 2-fosfoglicerato. A pergunta é, por que é que isso acontece? Para possibilitar um determinado tipo de metabolismo que vai acontecer com a molécula. Então, essas reações intermediárias são muito importantes. Isso aqui, pessoal, é chamado de reação intermediária, tá ligado? Então, 3-fosfoglicerato se torna 2-fosfoglicerato. Na nona reação, o que é que vai acontecer? Vai entrar dentro da composição do 2-fosfoglicerato uma molécula de água, ao qual ela vai se tornar o fosfenol piruvato. Fosfenol piruvato é uma molécula muito conhecida para quem já vem estudando bioquímica, principalmente em processos de formação de glicose a partir do fosfenol piruvato. Quem vai catalisar essa reação é a enzima fosfopiruvato hidratase ou enolase. Essas enzimas são bastante difíceis de decorar o nome, mas é esse nome mesmo. Então perceba que na nona reação, o 2-fosfoglicerato recebeu uma molécula, vou botar aqui o ponteirozinho, recebeu uma molécula de água e se tornou o fosfenol piruvato. O fosfenol piruvato é uma molécula que, inclusive, ela pode sair de dentro da mitocôndria. Eu chego já lá. Beleza? E na décima reação, acontece a conversão de fosfenol piruvato em piruvato. E nessa conversão, esse último fósforo aqui é perdido e o ADP se torna ATP. Quem vai catalisar essa reação é a enzima piruvato quinase. Note, repare uma coisa. Repare que outro fosfato foi liberado e foi formado outro ATP. Então, desse modo, a gente pode dizer, numa visão bem genérica, que 4 ATPs foram formados a partir da quarta reação da glicólise e 2 ATPs foram gastos até a quarta reação. Então, nós dizemos que até agora aí houve um saldo, digamos assim, de 2 ATPs. Beleza? Então, tá aí o piruvatozão bacana. O que você vai ver agora é o ciclo de Krebs dando diretamente continuidade aqui a esse processo sem pausa. Então, o que é que vai acontecer no ciclo de Krebs? Vai acontecer a produção de 2 ATPs a partir de 2 piruvatos. Lembre, lá na quarta reação se formou 2 moléculas e essas 2 moléculas consequentemente se converteram a piruvato.
E é o piruvato que vai continuar nem que você vai continuar com o processo. Eu falei aqui, viajei aqui na ideia. Beleza? Só que não é o piruvato que entra dentro da mitocôndria. Isso é importante. Então, acontece uma reação aqui intermediária que na contagem de ATPs no final, um monte de gente confunde. Porque na realidade, essa reação que eu vou citar aqui agora há pouco, daqui a pouquinho, é uma reação que acontece antes do início do ciclo de Krebs. Beleza? Formação de 2 NAD e Fa de H2, um Fa de H2. Eu já disse a formação, na verdade, eu já falei a quantidade de NAD que vai ser formado. Não é 2 não. São 3 NAD que vão ser formados a partir de cada piruvato. É porque eu me empolgo tanto em bioquímica que eu já vou falando uma informação em cima da outra. Mas vai acontecer a formação de NAD e de FAD. Eu vou dizer para vocês quais são as quantidades que vão ser formadas, beleza? Então tá aqui uma imagenzona bonitona desse ciclo. E você vê moléculas como citrato, isocitrato, alfa-cetoglutarato, succinil, succinato, fumarato, malato e oxaloacetato. E por fim, aqui temos aqui o acetil-CoA entrando. Você vai entender tudo isso aqui agora. O que para você era difícil, hoje vai se tornar fácil, beleza? E importante se destacar que o ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial. Enquanto a glicólise aconteceu lá no citosol, o ciclo de Krebs vai estar acontecendo na matriz mitocondrial. Beleza? Como eu falei agora há pouco, não é o piruvato que entra diretamente no ciclo de Krebs, e sim uma molécula que consegue transportar o piruvato para o interior da mitocôndria, que não vai mais nem ser piruvato, porque na verdade o piruvato vai ser descarboxilizado e também oxidado. Nossa, e por que vai acontecer com ele? Essas coisas, e isso não foi comentado como sendo uma 11ª reação da glicólise. Porque, na verdade, o piruvato pode seguir outras vias metabólicas. Lembre, está tudo interligado. O piruvato ele não tem uma obrigatoriedade de entrar no processo de ciclo de Krebs, não. Ele poderia voltar a ser uma molécula de glicose ou poderia fazer qualquer outra coisa. Mas, no contexto de respiração celular, o piruvato, para poder ele entrar dentro da mitocôndria, ele tem que ser convertido numa molécula chamada de acetil-CoA. Beleza? Então, vem antes do ciclo de Krebs e ocorre uma descarboxilação. Então, eu tenho aqui o piruvato, uma molécula transportadora chamada de coenzima A. Ela acaba se ligando ao piruvato e acontece uma descarboxilação e acontece a oxidação do piruvato, formando aí uma molécula de NADH. Como são 2 piruvatos, né? Então, logo, 2 moléculas de NADH vão ser formadas. E o composto que vai ser formado é o acetil-coenzima A, muito também conhecido aí nos livros de bioquímica. Então, aqui eu tenho um ácido pirúvico, eu tenho aqui a redução de NAD a NADH2, a consequente oxidação do piruvato e a entrada da molécula de coenzima A e a descarboxilação do ácido pirúvico para possibilitar a entrada dessa molécula. Então, formou-se aí o acetil-coenzima A. E é esse cara que vai estar dando aí continuidade ao processo de ciclo de Krebs. Então, o que é que acontece na primeira reação? Na primeira reação do ciclo de Krebs, acontece a união de moléculas. Que moléculas, Patrick? Calma que eu vou falar. Acontece a saída do CoA, da coenzima A, que já vai lá voltar para pegar outro piruvato. O papel da enzima coenzima A é justamente possibilitar esse transporte. Isso porque não é qualquer molécula que entra dentro da mitocôndria e nem é qualquer molécula que sai da mitocôndria. É importante, tá ligado? Ser destacado isso. Formação de citrato vai ser o primeiro composto que vai ser formado a partir da molécula de acetil-coenzima A. Então vamos lá. Eu tenho aqui o seguinte, o acetil-CoA, ele vai acabar se ligando com o oxaloacetato e durante essa ligação, para poder acontecer essa ligação, a molécula de coenzima A, ela é perdida e o composto que vai ser formado da união do acetil com o
o nome difícil da porra. Oxaloacetato vai ser o citrato. Quem vai catalisar essa reação é a enzima citrato sintetase ou citrato sintase. Então, olha só, eu tenho o oxaloacetato aqui, ele vai se unir ao acetil-CoA e vai formar o citrato. O papel do ciclo de Krebs é importante que seja destacado, que é finalizar a oxidação da molécula de glicose. Vai tirar todos os hidrogênios da molécula de glicose, que nem mais glicose é, já é acetil-CoA, vai ser retirado. Porque justamente o que vai ser importante, que eu falei para você no início da aula, são os hidrogênios que vão ser importantes. Então note que o oxaloacetato é uma molécula fundamental para dar continuidade ao processo de ciclo de Krebs. E diversos fatores podem inibir a ação do oxaloacetato. O oxaloacetato ele pode até mesmo ser utilizado para formar novas moléculas de glicose. A molécula é pica das galáxias. Lembre, é um ciclo. Entra de um jeito e volta a ser o que era antes. Beleza? Então se formou citrato. A segunda reação é a conversão de citrato em aconitato. A conversão de aconitato em isocitrato. Então, na segunda reação, acontecem duas conversões. Tem livro que de cara já traz a conversão de citrato em isocitrato. Mas eu preferi aqui enfatizar que antes de haver a conversão de citrato em isocitrato, acontece a conversão de citrato em aconitato e aconitato em isocitrato, isso na segunda reação do ciclo de Krebs. Quem vai catalisar essa reação é a enzima aconitase. Então, o citrato, ele perde uma molécula de água, se torna aconitato, depois recebe outra molécula de água e se torna isocitrato. A finalidade disso, eu já falei agora há pouco, é possibilitar que a molécula esteja preparada para uma reação que vai acontecer com ela. Então, essas mudanças de disposição estrutural do elemento químico é importante para as reações que irão acontecer posteriormente. Então, se formou aí o isocitrato. A terceira reação vai haver a conversão de isocitrato em cetoglutarato. Liberação de dióxido de carbono e formação de NADH, que na verdade não é cetoglutarato, é alfa-cetoglutarato. Faltou eu colocar aqui um alfa, eu coloquei e não ficou salvo. Então o isocitrato, ele acaba sendo descarboxilado, perdendo uma molécula de dióxido de carbono e também acaba sendo oxidado, e o NAD acaba sendo reduzido a NADH. Quem vai catalisar essa reação é a isocitrato desidrogenase. Olha só aqui, o isocitrato, ele acaba sendo oxidado por uma molécula de NAD, que é reduzida a NADH, e acontece essa perca aqui de uma molécula de dióxido de carbono. Ah, Patricão, é que nem tu falou, né? Os hidrogênios continuam sendo livres. Exatamente. Então, alfa-cetoglutarato. Na quarta reação, o que vai estar acontecendo aqui na quarta reação é o seguinte, é a conversão de alfa-cetoglutarato em succinil-CoA. Olha aí, outra molécula de coenzima vai estar participando do processo. Vai acontecer descarboxilação e formação também de NADH. Lembre, a molécula está sendo aí progressivamente oxidada. Então aqui vai haver a participação do complexo cetoglutarato desidrogenase. A minha imagem aqui está em cima de uma imagem que eu queria mostrar para vocês, que era a imagenzinha do ciclo, deve estar cortando aqui, mas a gente está aqui, ó. Perceba que o ciclozinho é bem bonitinho. A gente está aqui, ó. A gente está em alfa-cetoglutarato formando succinil-CoA. E para poder possibilitar essa conversão, aconteceu aqui a catalisação do complexo cetoglutarato desidrogenase. Beleza? Então olha aqui que bacana. Outra molécula de coenzima vai entrar dentro da molécula e vai acontecer oxidação do alfa-cetoglutarato, reduzindo NAD a NADH, formando aí o succinil-CoA, ok? Na quinta reação, vai haver a conversão de succinil-CoA em succinato. Calma, olha para mim. Eu sei que é muita informação, eu sei. Mas olha,
Cara, vá dando pause, volte, caso você não tenha entendido, volte, vá anotando. Anotar é importante. Lembre que eu falei para vocês que o objetivo da aula não é provar que eu sei, não. É impossível da gente decorar isso daqui. Tem estudantes que vêm comentar aqui embaixo criticando porque a pessoa leu e tudo mais. É porque é muita enzima. Porra, velho, é muita enzima, é muita reação. Ninguém aqui é um nerdzão a ponto de decorar, não. Aqui você decora e aprende para fazer uma prova ou para dar uma aula. Não é que você vai ter que sempre saber disso, não. Beleza? Então vá com calma, volte para alguma informação que você não tenha entendido, vá dando pause e vá anotando. Quinta reação, conversão de succinil-CoA em succinato, formação de ATP a partir de GTP. Então o único ATP que é formado nesse processo vai ser formado aqui agora. Então é catalisado pela enzima succinil-CoA sintetase ou sintase, aonde o succinil-CoA o CoA acaba sendo perdido e vai se tornar a molécula succinato. Basicamente é isso que acontece. Só que em contrapartida, graças a essa liberação aqui de CoA, um GTP que estava basicamente um GDP, nem GTP um GDP que estava basicamente livre ali no espaço da matriz mitocondrial, ele acaba se ligando a um fósforo e depois vai se tornar o GTP e depois ele é convertido em ATP, não diretamente, acontecem algumas reações intermediárias para possibilitar essa conversão. Ou seja, não é que está ligado diretamente a essa reação, não. É um fato que acontece proveniente dessa reação, é a formação desse ATP a partir desse GTP. Então, o único ATP que é formado nesse processo de ciclo de Krebs é aqui agora. Como está acontecendo tudo isso aqui em dobro, por isso que eu digo que 2 moléculas de ATP foram formadas nesse processo. Ok? Então, succinato foi formado. Na sexta reação, conversão de succinato em fumarato. Calma que está acabando o ciclo de Krebs. São 9 reações. Formação também de FADH2. FADH2 formado também lá na sexta reação. Por que que o NAD não está aqui? É porque também acaba, né? O NAD também diminui aí a sua ação, possibilitando a ação do FADH2. Beleza? Então, catalisado pela enzima succinato desidrogenase. Então, o succinato, ele acaba sendo oxidado pelo FAD, que é reduzido a FADH2, se tornando aí o fumarato. Tá aqui a reação, eu tenho aqui o succinato, aconteceu a sua oxidação, mais uma vez eu repito, essas oxidações é a extração de elétrons que vão ser usados lá no processo de formação de ATP e formou a molécula de fumarato. Sétima reação, conversão de fumarato em malato. Para quem já estudou gliconeogênese, lembra de malato, que é uma molécula que também pode ir para fora da mitocôndria e participar do processo de conversão de glicose. Então, o malato, que basicamente é o penúltimo composto, se eu não me engano, essa enzima, a enzima que vai catalisar essa conversão é a fumarase, onde uma molécula de água é adicionada ao fumarato e ele se tornou o malato. Olha só aqui, o fumarato recebeu uma molécula de água e acabou se convertendo aqui em malato. Beleza? Beleza? Oitava reação, conversão de malato a oxaloacetato. Então, como é que isso aqui vai acontecer? O malato, ele vai mais uma vez ser oxidado, diga-se de passagem, a sua última oxidação, e o oxaloacetato, ele acaba sendo formado. Eu coloquei aqui oxalacetato, mas o nome correto é oxaloacetato, porque eita, nome difícil até para digitar. Quem vai catalisar essa reação é a malato desidrogenase. Então perceba bem que nós chegamos aí ao final da oxidação da molécula de glicose, ou seja, todos os hidrogênios provenientes da molécula de glicose foram retirados e o malato se tornou oxaloacetato. Diga-se de passagem que o oxaloacetato é o composto que se ligou com o acetil-CoA. O CoA foi perdido, virando citrato. Por isso que é um ciclo. Então, qual foi o objetivo aqui desse ciclo?
terminar a oxidação da molécula de glicose e o oxaloacetato ele acabou voltando a ser a molécula de oxaloacetato que se ligou com o acetil, no ciclo acaba voltando de novo a se tornar oxaloacetato para poder se ligar a outra molécula de acetil e continuar aí com esse ciclo maravilhoso. O oxaloacetato também é utilizado para poder formar glicose a partir dele. E repito, vários fatores podem inibir a ação desse ciclo. Ok? Pronto. Tudo perfeito agora para acontecer a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa, que é quando vai pegar todos aqueles hidrogênios oxidados pelo NAD, que foram reduzidos a NADH ou FAD, a FADH2, esses hidrogênios vão ser utilizados aí para poder proporcionar o bombeamento de elétrons ou de hidrogênios que vão estar lá na membrana externa e interna da mitocôndria. Então a cadeia respiratória ela vai acontecer nesse espacinho aqui, ó, nesse lugar que eu estou apontando aqui, que é no espaço interno, entre o espaço interno e o espaço externo da mitocôndria. E a cadeia respiratória justamente ela vai possibilitar o bombeamento de hidrogênios para poder retornarem de volta pela cadeia e possibilitarem a formação de ATP. Para você poder entender a cadeia respiratória, você tem que primeiro entender o nome de algumas moléculas que participam aqui desse complexo que vai estar aqui na membrana da mitocôndria. Eu vou ter o complexo 1, o complexo 2, o complexo 3 e o complexo 4, que são moléculas que são complexos proteicos importantes para justamente pegar o hidrogênio, o elétron, dos NAD/FADs que foram formados no processo de glicólise e no processo de ciclo de Krebs. Então, esses complexos aqui são importantes para bombear os elétrons que vão ser proporcionados a partir do NAD e do FAD. As proteínas ubiquinona e citoquinona são importantes para transportar os elétrons específicos do NAD e do FAD, para poder ativar os outros complexos. Beleza? Patrick, então quer dizer então que os complexos são importantes para o bombeamento de elétrons. Exatamente. São importantes para o bombeamento de hidrogênios. Eu chamo de hidrogênio de elétrons, de hidrogênios. Beleza? E as proteínas ubiquinona e citoquinona são importantes para bombear elétrons do complexo 1 para o complexo 2 ou para o complexo 3 e assim por diante. Esse transportador aqui, ele é um carregador de fosfato, você vai entender onde é que ele vai agir. E eu tenho aqui a fabulosa enzima ATP sintase ou ATP sintetase, que é a enzima que vai fazer com que ocorra a produção do ATP propriamente dito. Bora entender isso aqui agora, como é muito fácil e muito simples. Eu vou ter dois tipos de vias. Eu vou ter a via a partir do NAD e a via a partir do FAD. A via a partir do NAD, ela é mais energética do que a via a partir do FAD. Beleza? Então, olha só o que é que acontece. Os NADs que foram formados lá no processo de glicólise e de ciclo de Krebs, transportam para aqui numa boa o seu hidrogênio e jogam esse hidrogênio para o complexo 1. Note que a produção de ATP a partir do NAD vai haver a participação do complexo 1, complexo 3 e complexo 4. Beleza? Então, olha só o que acontece. Graças a essa entrada desses dois elétrons a partir do NAD, graças a essa entrada, o que é que vai acontecer? Os elétrons que estavam aqui no complexo 1 acabam migrando para o complexo 3. Só que uma coisa muito importante vai acontecer. Isso proporciona o bombeamento de 4H+, que se encontram aqui na matriz mitocondrial. 4H+ acabam entrando aqui dentro pelo complexo 1 para o espaço
aqui fora da mitocôndria, o espaço externo da mitocôndria. Note que esses 4H+, só entraram aqui dentro graças à ativação do complexo 1 pelos os hidrogênios liberados pelo NAD. Para poder acontecer também o bombeamento aqui no complexo 3, aqui quem vai estar carregando, ó, é aquela proteína que eu falei para vocês o nome, ela vai acabar sendo transportada para cá, para o complexo 3. Ativando o complexo 3 para justamente bombear mais elétrons para o espaço externo da mitocôndria. Então, note, mais 4 hidrogênios foram bombeados. Você vai entender o que é que acontece com esses hidrogênios. Ah, Patrick, então, o que aconteceu aqui foi que a partir desse NAD, 4 hidrogênios, mais 4 hidrogênios já foram bombeados. E o elétron dele está passando só por aqui, ó, pelo complexo. Quando chega aqui no complexo 4, ele não está tão energizado, então ele só consegue bombear apenas 2 hidrogênios. Então perceba que a partir de um NAD, 10 hidrogênios foram bombeados. Não confunda hidrogênio bombeado com o elétron aqui que está passando. Esse elétron que está passando aqui, esse H, que na verdade aqui é o H, esses dois Hs aqui que estão passando, H+, que estão passando por aqui, é o do NAD. Esses 2 hidrogênios que estão aqui foram bombeados se encontravam aqui no espaço interno da matriz mitocondrial, beleza? Então, o que é que vai acontecer aqui agora? Se liga, o hidrogênio proveniente desse NAD que foi por aqui, passado pelos complexos, ele acaba retornando para a matriz mitocondrial. Só que olha que interessante, quando ele retorna, esse hidrogênio ele acaba se ligando com a molécula de oxigênio. Esse oxigênio que você respira. Não tem quando você respira, ó? Esse O2, ele acaba vindo para cá para poder se ligar com esse hidrogênio proveniente do NAD, não do bombardeamento. O bombardeamento do que foi bombeado, não do que foi bombeado. O que foi bombeado, ele foi bombeado graças à ativação dos complexos, tá bom? Para você poder saber distinguir esses hidrogênios. Sim, Patrick, mas o que é que vai acontecer aqui com esses 10 hidrogênios bombeados para o espaço externo? Eles vão retornar para a matriz mitocondrial. Só que olha como é que eles vão retornar. Um desses aqui, ele acaba retornando através de um fósforo inorgânico que vai passar por esse transportador de fósforo que eu falei agora há pouco. Para poder esse fosfato inorgânico ser passado por esse transportador, ele precisa receber esse hidrogênio aqui. Então ele acaba transportando diretamente esse hidrogênio pelo seu transportador. Então, olha o que é que acontece. Aqui embaixo, esse fósforo ele vai acabar encontrando com uma molécula de ADP. Eita, ADP é o prepulsor de ATP. Então, note que o transporte desse hidrogênio junto com o fósforo inorgânico foi necessário para poder o fósforo inorgânico sair do espaço externo e entrar no espaço interno. Patrick, o que acontece com esse H aqui? Não, ele fica aqui para poder novamente ser bombeado e voltar. Lembre, isso aqui não acaba não, fica indo e voltando direto. Só que para poder acontecer a formação do ATP, 3 moléculas de hidrogênio também tem que passar aqui pela enzima ATP sintetase ou ATP sintase, formando a molécula de ATP. Então note que, de um modo geral, para a produção de um ATP, foi necessário o bombeamento de 4 moléculas, 4H+. Então, 4H+, foram fundamentais para a produção de uma molécula de ATP. Um H+ acabou entrando com o fósforo inorgânico, porque o fósforo inorgânico só entraria graças ao H+. Lá esse fósforo inorgânico ele vai se encontrar com o ADP, mas para poder acontecer a ligação do fósforo inorgânico com o ADP, para poder se formar ATP, tem que haver o giro da catraca, uma catraca química que acontece, que possibilita a fosforilação. E para poder isso acontecer,
esses 3H+, acabam retornando aqui para o espaço interno da mitocôndria. Portanto, 4H+, foram fundamentais para a produção de um ATP. Então, olha só, a partir de um NAD, ó, eu coloquei aqui 1, não foi mais do que 1 não, foi 1. Patrick, quantos foram formados? Calma, um NADH foi fundamental para acontecer isso daqui, o bombeamento de 10H+. E os 10H+, eles foram utilizados para a produção de ATP. E para a produção de um ATP, 4H+ são usados. Então, 4H+ são usados para a produção de um ATP. Como foram 10, então 10 foram ideais para a produção de 2,5 ATP. Então, para cada 10H+, 2,5 ATPs foram formados. E eu também posso dizer que um NADH acaba sendo fundamental para a produção de 2,5 ATPs e não 3, como existe na maioria dos livros. Até porque também esse valor vai variar de célula para célula. Ah, Patricão, quer dizer então que um NADH foi importante para bombeamento de 10H+. E para a produção de um ATP é necessário de 4H+. Desse modo, 10, 4, 2,5. A mesma coisa acontece com o FADH2, só que ele é menos energético. E outra coisa, aqui no NAD é complexo 1, complexo 3 e complexo 4. Aqui é complexo 1, complexo 2, complexo 3. Beleza? Vamos lá, bora conhecer, ou melhor, aqui não vai ter complexo 1, vai ser só complexo 2. Beleza? Complexo 1 só vai ser no NAD. Complexo 2 só vai ser no FAD. Então, a mesma coisa que aconteceu com o NAD vai acontecer aqui com o FAD. Olha só, um FAD, 2 elétrons, complexo 3, bombeou 4 hidrogênios, complexo 4, bombeou 4 hidrogênios. Só que enquanto no FAD só bombeia 2, 4, 6 hidrogênios, 6H+, lá no NAD foi 10. Por isso que eu falei naquela hora que o NAD é mais energético do que o FAD, beleza? E a mesma coisa vai acontecer aqui. Um hidrogênio é transportado através do fósforo inorgânico, o ADP acaba sendo encontrado com esse fósforo inorgânico. Para possibilitar a fosforilação, 3H+ tem que ser transportados e, por fim, isso acontece, beleza? Então, para um FAD, 6H+ foram bombeados. 6H+ foram bombeados. Então, 6. Então, se para cada ATP é 4H+, então se eu tenho 6, 1,5. Homem, não é 6, ó, 6. 4 foram usados para poder formar um ATP. Sobrou 2, então meio ATP, 1,5 ATPs. Então, é isso que acontece na cadeia respiratória com cada um dos FADs e cada um dos NADs que foram formados. Por isso que quando vamos fazer o balanço energético, a gente tem que saber a quantidade total de NAD que foi formado. Lá na glicólise foi formado 2 NAD e a partir do piruvato foram formados 8 NAD e 2 FADH2. Lembre que é a partir de 2 piruvato. Faltou colocar aqui 2 piruvato. Por quê, Patrick? Porque lembre, são 2 piruvatos que vão entrar dentro do ciclo de Krebs a partir de uma molécula de glicose. Então, a partir dos 2 piruvatos, 8 NADH e 2 FADH2. Para quem é chatinho, Patrick, não é como... homem, um piruvato é 4 NAD e um FAD. Como é 2 piruvatos, 8 NADH e 2 FADH2. Então dá um total de 2 mais 8, 10 NAD e 2 FADH2. Então o balanço energético da cadeia respiratória vai ser o quê? 1 NAD produz 2,5 ATP. 10 NAD, então no caso 10 vai ser vezes 2,5, vai ser 25 ATPs formados a partir dos 10 NADs.
Um FAD faz 1,5 ATP, então 2 NAD vezes 1,5, 3 ATP. Um total de 28 ATPs. Se você pegar os 2 ATPs de saldo da glicólise, fica 30, com os 2 ATPs de saldo do ciclo de Krebs, fica 32 ATPs. Então seria uma média de 32 ATPs formados aí na cadeia, na respiração celular. Mas um fato que você tem que saber e é muito importante é que esses valores aqui não são valores padrões não, tá bom? Eles podem mudar de uma célula para outra célula, mas é apenas um modo mais detalhado de você entender o processo. Gente, nossa, cara, eu mereço um like. Na moral, eu mereço um like e um comentário aí, porque eita, aula desgastante, tá ligado? Mas eu faço com muito amor, faço com muito carinho. Espero que você tenha entendido. Foi uma aula muito grande, bastante extensa, com muita informação. Muitos assistiram a aula por pedaço, mas se você chegou até aqui o fim, guerreiro, eu tenho certeza que sua visão vai ser diferente e eu tenho certeza que... Deixa eu botar aqui, ó. Eu tenho certeza que essa imagem aqui do início do vídeo agora vai ser mais fácil de ser entendida. A glicólise, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Se você gostou, deixa o seu like e a sua opinião nos comentários que eu cansei pra caralho. E foda. Beijo, valeu e até a nossa próxima aula do curso de Bioquímica 2018 aqui no canal Biodúvidas. Beijo, valeu e foi boa!